Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas você está assistindo a esse vídeo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Este é o vídeo que faremos então a proposta oficial do trabalho final da disciplina de redes de computadores. Como vocês estão vendo, nós temos aí na nossa tela código-fonte e algumas janelas abertas. E aí nós faremos então a gravação em algumas etapas, né? Este é o primeiro vídeo onde nós detalharemos como que vai funcionar o envio dos dados. Depois falaremos como vai funcionar o recebimento dos dados num outro vídeo. E por fim teremos um terceiro vídeo onde eu falarei sobre alguns detalhes finais do tipo qual é a data de entrega, como será o dia das apresentações e enfim, e mais alguns detalhes que forem pertinentes, tá bom? Então vamos lá. Nós começaremos aqui analisando a nossa main, onde tem tudo que é necessário para executar esse código. E aí lembrando que o objetivo deste código é o seguinte, nós temos ali duas classes, como vocês estão vendo, uma para envio e outra para recebimento de dados. A que envia dados vai ler um arquivo do disco e vai enviar esses dados pela rede, os dados desse arquivo, né? E por consequência, em contrapartida, a que recebe os dados receberá esses dados pela rede e gravará uma cópia do arquivo no disco. Então, se o envio dos dados ocorrer de maneira correta, isso significa que a sua implementação está toda certinha, né? Então, beleza. Então vamos lá. Vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. A gente vai começar falando do envia dados primeiro, depois a gente fala sobre o recebimento. Então aqui na main, nós temos aqui dois objetos instanciados da classe envia dados e eles fazem uso de semáforo. Então, qual é a primeira coisa que a gente já percebe nesse código? A primeira coisa é que este é um código multithread. Ele vai disparar durante a sua execução 3 threads, sendo 2 delas para envio de dados e uma terceira para recebimento. E como sendo multithread, ele precisa realizar controle de concorrência, porque eventualmente essas threads estarão trabalhando em regiões que são regiões compartilhadas ou coisas do tipo. No nosso caso aqui, a gente vai usar o controle de concorrência para poder definir o grau de paralelismo deste protocolo. Lembrando que a gente está implementando no envio desses dados uma espécie de go back N. Então, nós vamos usar o semáforo para definir quantos pacotes eu posso enviar em paralelo antes que um ACK seja recebido. Então, o semáforo ele vai controlar aqui o grau de paralelismo desse go back N que a gente está implementando para transmitir esses arquivos, tá? Para transmitir esses dados. A gente inicia aqui instanciando o semáforo com um valor de 1, o que significa que nessa execução a nossa janela vai ter tamanho 1, ou seja, isso vai ser como se fosse um protocolo de bit alternante. Eu mando um pacote e espero o ACK chegar, mando outro pacote, espero o ACK chegar e assim por diante, tá? Então é assim que ele vai funcionar. Então a gente vai começar aqui declarando, instanciando um objeto envia dados. E por que a gente vai instanciar dois objetos dessa classe? Um deles tem a função de enviar os dados, tá? E o outro tem a função de receber os ACKs, entenderam? Então por isso nós temos duas threads. Então vamos começar analisando aqui envia aqui primeiro, e aí vamos seguir para envia dados. A envia dados é uma classe que estende da classe thread, e como estendendo da classe thread é obrigatório que nós tenhamos a implementação sobrescrevendo o método run. Então quando eu chamo no main o envia dados aqui .start, o que vai acontecer é que este método run será executado, tá bom? E aí como que eu sei se é a thread de envio de dados ou se é a thread de recebimento de ACKs? É muito simples. No momento que eu instancio o objeto, eu já passo uma string dizendo se ela deverá enviar dados ou se ela deverá receber ACKs. Dentro do código, a gente acessa essa informação, percebam? Se a função for envia, quer dizer que é a thread que eu iniciei com o papel de enviar dados. Se a função da thread for ACK, significa que é a thread que eu instanciei com o objetivo de recebimento de ACKs, tá bom? Então, vai ficar dessa forma. Vamos ver agora aqui envia então. Se for a thread de envio de dados, eu começo declarando um vetor aqui de dados com tamanho de 350. Por que eu estou declarando este tamanho? A gente vai trabalhar com tamanhos de pacotes igual a 1400 bytes, tá bem? E aí se vocês forem lembrar, cada int tem um valor, cada int consome 4 bytes.
Então, quando eu faço 350 inteiros vezes 4 bytes, eu tenho 1.400 bytes, que é o tanto de dados que eu quero enviar, tá bem? Então, por isso esse tamanho 350, porque eu quero trabalhar com pacote de tamanho 1.400 bytes. Eu vou começar criando um file input stream, que é o arquivo que eu vou ler do disco, e eu vou ler um arquivo chamado entrada. A gente vê aqui no diretório da aplicação que existe um arquivo entrada, e é esse arquivo que eu vou ler, e é esse arquivo que eu vou mandar pela rede com esse backend que estamos implementando. Agora a gente tem uma variável lido, que é o dado que a gente vai ler desse arquivo. Então a gente vai ler, a gente vai aqui no file input.read, e o valor lido a gente vai colocar ele aqui nessa variável lido. Enquanto tiver dados sendo lidos, o valor disso é diferente de 1. Quando eu ler, é diferente de menos 1. Quando eu ler o menos 1, significa que eu cheguei no final desse arquivo, tá? Então, beleza. Então, enquanto eu for diferente de menos 1, o que eu faço? Eu escrevo o valor lido no meu vetor de dados, e aí esses dados é que eu vou mandar para lá. Então, percebam o seguinte, e vou incrementando a minha contagem. Quando a minha contagem chegar em 350, significa que eu já li 350 valores inteiros desse arquivo, que eu estou lendo de int em int. Então, eu li 1.400 bytes. Aí, o que eu vou fazer? Vou enviar o pacote contendo esses dados. E volto o count para 0, porque agora eu vou começar a montar o próximo pacote com mais 1.400 bytes ou 350 valores int lá dentro. Vamos ver o envio de pacote de uma vez? O envio de pacote, ele passa os dados aqui, e aí ele é bem tranquilo, né? A gente começa aqui convertendo o int para byte. Eu recebo o int, mas eu preciso, na verdade, escrever na rede lá bytes. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Byte buffer aqui, a gente aloca o tamanho de dados vezes 4, porque, de novo, esses dados estão em inteiro e eles serão convertidos para bytes. Int buffer, byte buffer.as int buffer aqui. E aí eu coloco neste vetor, então, neste byte buffer aqui, aliás, eu coloco os dados que eu passei aqui como inteiro, olha. E esses dados serão convertidos para byte, né? Depois eu escrevo esses caras aqui num vetor de byte, e é exatamente esse vetor aqui que a gente vai usar para poder mandar pela rede, tá? Aí, pessoal, aqui agora é que vem o semáforo. A variável semáforo, lembra que nós iniciamos ela aqui no main com o valor de 1? Tá aqui, ó. Quando ele fizer esse acquire, ele vai decrementar essa variável. Então, de 1 ela vai passar a ser 0. Cada acquire decrementa o semáforo. E o que acontece? Se esse semáforo se tornar negativo, a thread que fez o decremento bloqueia. Então, de começo, ela está com valor 1, ele vai fazer o acquire, ela vai para valor 0, então está tudo bem. Ele vai criar aqui o endereço de rede, e esse endereço é o endereço da máquina de destino, é a máquina que vai receber os dados. Como eu estou rodando os dois módulos em localhost, eu estou iniciando aqui dizendo que o destino é localhost. Se eu estivesse rodando essa aplicação em máquinas diferentes, eu poderia fazer isso. Eu poderia colocar o envia dados de uma máquina, o recebe dados em outra máquina e colocar o endereço de destino da outra máquina, tá? Mas não é o que eu preciso fazer aqui. Então aqui está tudo localhost mesmo, vou mandar para ela. Então eu começo criando aqui um datagram socket, alocando ele na porta local de envio. E aí a gente vê aqui, olha, porta local de envio, é a porta 2000. Então eu estou abrindo a porta 2000 nessa máquina. Aqui. Estou criando um pacote, dentro desse pacote eu estou colocando os dados do buffer, que contém exatamente os dados que eu passei convertidos para byte, vejam aqui. Esse pacote tem os dados do buffer, o endereço aqui, que é o endereço de destino, que vai ser localhost também, e tem a porta de destino. Então percebam, a porta local é a porta 2000. A porta de destino é a 2001. Por quê? A gente está fazendo exatamente essa figura aqui, olha. O envio de dados, ele vai alocar a porta local, aqui embaixo, 2000, como vocês estão vendo. Deixa eu tirar aqui um pouquinho que eu estou com... Aqui, ficou melhor. Então a gente tem a porta local aqui, 2000, e a porta de destino na máquina que vai receber 2001. Então a gente vê essa informação aqui do lado, olha. Deixa eu ver aqui onde eu estava. Está aqui. Porta local, 2000. Porta de destino, 2001. Porta local, 2000. Destino, 2001. Então, beleza. Aí, quando ele mandar chamar o método send, ele vai mandar esse packet aqui, né?
e vai printar para a gente na tela que o envio foi feito, e aí ele volta aqui em quem chamou, que veio daqui. Aí ele itera aqui então mandando mais dados. Tem um último bloquinho aqui que é importante a gente entender, que é dificilmente o meu arquivo de entrada, que é o que eu estou mandando, vai ter um tamanho múltiplo de 1400 bytes, não é verdade? E percebam que esse while, ele está esperando, ele só manda quando completa 1400 bytes. Então qual que é o efeito disso? O último pacote, como provavelmente ele vai ser menor do que 1400 bytes, ele não seria enviado, porque o count não chegaria no tamanho de 350 ints, que é igual a 1400 bytes. Então, quando esse while for interrompido, ainda vão ter um restinho de dados que tem que ser composto, que tem que compor o último pacote, né? E que não foram enviados. Então, esse finalzinho é só para mandar esse último pacote. E aí a gente vai definir uma convenção. A gente vai definir que quando os dados estiverem acabados, nós vamos escrever no pacote -1, tá? Então, enquanto tiver dados, vão ter valores inteiros diferentes de -1, que já foram gravados aqui. E quando tiver acabado os dados, nós vamos escrever -1 nesse pacote. Isso é uma maneira de sinalizar para o destino, para o módulo que vai receber os dados, que acabaram os dados, tá bom? Então a gente preenche esse pacote. Reparem que a cada dado que eu coloco, eu vou incrementando o count. Então o meu for final ele começa em count, quer dizer, os dados que eu já escrevi no pacote permanecem intactos, mas daquele ponto para frente eu vou gravar -1 nele todo. Então eu gravo -1 nele todo aqui, e depois eu envio esses dados chamando o mesmo método que nós já detalhamos. Então essa é a função de envio de dados. Aí imagine agora que esses dados foram e o recebimento vai mandar um ACK. Então se a gente voltar aqui na main, a outra thread de envia dados, ela inicia no ACK. Então como é que ela vai funcionar agora? Quando ela executar o run, ela não vai estar executando o bloco envia, mas ela vai estar executando o bloco ACK. E o bloco ACK, o que ele faz? A gente começa abrindo um socket na porta local de recebimento. Vamos olhar lá em cima? A porta local de recebimento, ela está no 2003, que é de acordo com essa figurinha aqui, olha. Então, envio de dados, o ACK, ele vai receber aqui na porta 2003, conforme definido lá na proposta do trabalho, que a gente vai ver depois. Então, a gente começa abrindo um socket na porta 2003, alocamos um vetorzinho de byte para receber esse ACK, e ele tem tamanho 1, porque ele só vai ter duas possibilidades. O ACK normal vai ter valor A. O ACK que marca o fim da execução vai ter valor F, tá bom? Também é uma outra coisa que a gente definiu. Então a gente verifica aqui, olha, enquanto eu não receber o ACK que for o valor F, significa que é um ACK de A e eu estou recebendo mais dados e está tudo certo. Então aqui a gente vai fazer o recebimento desses dados, gravando os dados aqui no Receive Data, que é um buffer. A gente vai extrair os dados do Receive Data e vamos gravar isso numa variável que é a nossa retorno, na nossa string. Vou printar na tela o valor do ACK, vou fazer um release do semáforo, já eu falo sobre isso e volto aqui. Então é aquilo que eu falei, se for A, ele continua, quando ele receber um ACK de F, ele interrompe o while e acabou esse módulo. O que é o SEM-Release, pessoal? No envio de dado, lembra que a gente fez o SEM-Acquire aqui em cima? O Acquire, ele decrementa o semáforo. Quando o semáforo chegar em negativo, ele trava aquela thread. E em contrapartida, o release, ele incrementa o semáforo. Então, qual que é o efeito disso? Se eu tiver com um envio de um só, eu mando um dado e bloqueio. Quando o ACK volta, eu incremento o semáforo. Ao incrementar, essa variável volta a ter valor não negativo. E aí eu libero o emissor de novo. O emissor manda, bloqueia, o ACK volta, libera. Manda, bloqueia, volta, libera. E é assim que ela vai funcionar, tá bom? A gente vai fazer uma execução rápida aqui, mesmo sem enviar recebe dados por enquanto, que eu vou colocar recebe dados no outro vídeo, só para vocês verem um pouco melhor o funcionamento do semáforo. Então a gente vai começar o semáforo com valor -1, e aí eu vou fazer uma coisa proposital aqui. Eu não vou instanciar a ACK. Então lembra que a envia, ela envia e faz o acquire, e lembra que a ACK, ela recebe e faz o release. O que vai acontecer se eu não tiver ninguém fazendo o release? Em algum momento a thread de envio vai travar no acquire e ela não vai ter quem a desbloqueie. Então eu vou comentar aqui a de ACK. Vou comentar a de ACK aqui. E a gente vai ver a thread de cima sendo bloqueada. Vou aqui na
na envia, né? Na ED1. E deixa eu marcar um ponto aqui legal, tá, vou tirar isso daqui. Vou marcar aqui exatamente o ponto do semáforo aqui, olha. E aí vou depurar esse código. Aí, chegou a envio de dados. Percebam então que ele até já printou aqui no console, olha, ele printou aqui o semáforo está com valor 1. Ele vai fazer o acquire agora. E a gente vai ver que o semáforo que vai printar aqui agora, ele vai estar com valor 0, olha. A thread não está bloqueada porque ele ainda não está negativo. Então ele vai mandar o primeiro pacote. Envio feito. Esse pacote já foi recebido por lá, já tem um dado recebido printado pelo recebe dados aqui. E aí ele vai voltar aqui para main, né? Eu vou avançar o meu código até o próximo ponto em que ele vai fazer o semáforo de novo. Então agora ele já leu mais uma sequência de pacotes e está pronto para mandar mais. Reparem que o semáforo está com valor 0. Quando eu fizer o acquire, ele vai passar a -1 e o que vai acontecer? Ele vai bloquear essa thread, ou seja, ela mandou um pacote, quando ela tentou mandar o segundo, ela foi bloqueada antes. Beleza? Vamos ver se está acontecendo agora. Ó. Pronto, bloqueou. Certo? Ela fez o acquire no semáforo 0, ela está bloqueada. Tá? E esse programa vai ficar bloqueado assim. Por quê? Porque agora eu precisaria esperar o ACK voltar, né? E o ACK voltando, ele executaria o sem release. Ao fazer o sem release, o semáforo seria incrementado. Ao ser incrementado, ele voltaria a ter um valor não negativo, liberando a thread de envio. Mas como nós bloqueamos a thread que faria esse release lá do semáforo, esse programa agora bloqueou aqui. Tá? Vou parar a execução dele. Vou aumentar o grau aqui de paralelismo. Vamos supor que eu permitisse o envio de 2 pacotes antes que ele fosse bloqueado por falta de ACKs, né? E vamos depurar de novo. Então percebam aqui no console, semáforo está com valor 2, decrementou, começou a ter valor 1. Vamos rodar de novo, rodou de novo. Olha, semáforo está com valor 1, decrementou, valor 0, então percebam que ele já mandou, agora está mandando o segundo pacote. E quando ele tentar mandar o terceiro, como ele não tem notificação de ACK ainda, ele vai bloquear. Semáforo está com 0, tentou mandar, bloqueou. Tá? Então percebam que lá no semáforo a gente define o grau de paralelismo que a gente permite que o envio tenha, tá bom? Se eu colocar lá semáforo 10, ele vai mandar 10 pacotes, quando ele tentar mandar o 11º, ele vai o quê? Bloquear, tá bom? Então o paralelismo nesse código a gente diz que ele já está implementado e ele está implementado aí de maneira bastante otimizada usando esse conceito de semáforo, que aliás é um conteúdo que vocês veem lá nas sistemas operacionais e agora em programação concorrente também, e agora a gente está aplicando ele na prática aqui nas sistemas de redes. Então beleza, eu vou parar a execução desse código, vou voltar aqui a minha main para 1, ou seja, eu vou mandar um pacote por vez e esperar ACK. Vou desbloquear aqui o envio e vamos fazer uma execução dele agora sem problema, para a gente ver como ele roda. Vamos rodar aqui a main. Olha lá, já rodou aqui, já enviou tudo certinho. E percebam que tem entrada e agora eu tenho a saída. Saída é o que é escrito pelo módulo de recebe dados que a gente vai detalhar daqui a pouco. Então vamos pegar aqui agora uma janela de terminal para a gente poder ver isso. Eu posso começar fazendo um diff entre entrada e saída. O diff, se tiver alguma diferença entre esses dois arquivos, ele vai printar, mas o que aqui não vai ser o caso, eu espero. Olha lá. Então não tem nenhuma diferença, significa que os dois são iguais. Se eu listar o saída, a gente vê que ele foi escrito pela saída, mas ele está sem permissão de execução. Ó. Então eu preciso dar permissão de execução nele. Saída. Por quê? O que é uma entrada na verdade? Eu não mostrei isso, né? Uma entrada é só um código compilado disso aqui, olha. Eu só fiz um programinha aqui em C printando um Olá Mundo, do trabalho de redes de computadores. Compilei isso, gerou essa entrada e a saída então é uma cópia da entrada. Então se eu rodar aqui o saída, ele tem que printar aquela mensagem da entrada e tá lá, Olá Mundo, trabalho de redes 2024. Então nós fizemos a transmissão do arquivo de entrada em pacotes de 1.400 bytes para uma outra thread de recebimento de dados, que recebe dados, e essa outra thread gravou o arquivo de saída e agora a gente está rodando os dois e está vendo que a transmissão de dados ocorreu com sucesso, usando o DP. Né?
Eu vou encerrar a gravação desse vídeo aqui e a gente vai gravar um segundo módulo agora detalhando o recebimento de dados, tá bom? Então um abraço, até o próximo vídeo.